O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz daquele que era a luz de verdade, que, vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho, clamando: Este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos, graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, esse dia de Natal, a igreja nos faz ouvir o início do Evangelho segundo São João, que ele coloca e escreve em paralelo ao relato da criação do mundo. Começa com as mesmas palavras do início da Bíblia, no princípio, Gênesis, no princípio Deus criou o céu e a terra. Aqui João vai mais além e nos fala dessa palavra pela qual Deus criou tudo. Essa palavra que tem com Deus uma relação de filho, filho do Pai, amado pelo Pai, o qual o Pai entrega tudo e que Ele também entrega tudo ao Pai. E essa entrega eterna do Pai para o Filho, do Filho para o Pai, constitui a pessoa misteriosa, maravilhosa do Espírito Santo, pessoa dom, pessoa amor, dentro da Trindade Santa. Toda a criação vem dessa palavra criadora, e cada criatura, por assim dizer, tem dentro dela o código do Verbo divino. Toda criatura reflete
na sua vida, na sua luz, na sua verdade, na sua beleza, a luz, a verdade e a beleza dessa palavra eterna, maravilhosa do Pai. João conta como essa palavra vem ao mundo e assume a nossa carne. Aqui a carne não quer dizer apenas a parte física do ser humano, mas toda a realidade do ser humano. Assume a nossa carne, faz a morada entre nós, faz a sua casa, a sua tenda, como diz literalmente o Evangelho. Lembrando daquela tenda onde ficava o encontro de Deus com os homens, na época que os filhos de Israel peregrinavam pelo deserto. Então, Deus envia ao mundo essa palavra que se faz carne, a sua palavra eterna, e ela se encontra com esse mundo que foi feito para ser um reflexo dela, né, dessa palavra amorosa do Pai, desse Filho eterno. E quando ele se encontra no mundo, ele vê que o mundo que saiu dele, que veio dele, que é inspirado nele, que é a imagem dele, esse mundo não o reconhece, não o recebe, porque esse mundo está debaixo do pecado, debaixo da negação de Deus. Mas no meio desse mundo que não o recebe, que não o reconhece, apesar de ter a sua imagem em tudo, ele encontra um pequeno rebanho, pequeno grupo daqueles que o acolhem, daqueles que acreditam no seu nome, e para eles ele entrega a sua vida, a sua própria vida divina, de maneira que eles nascem de novo, não mais do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nascem de Deus, como esse Filho nasce de Deus. Ele nos dá a sua origem, ele nos dá a sua vida, ele nos dá a sua força, ele nos dá a plenitude da sua graça. João compara esse dom com aquele que os homens tentam conseguir por si mesmos, através das suas filosofias, das suas religiões. Para esses, João afirma de uma forma curta, direta e muito forte, né? A Deus ninguém jamais viu. Tudo aquilo que o ser humano, a sua própria cabeça, com o seu próprio pensamento, pode dizer de Deus, é apenas especulação. Especulação tendo como base a criatura, a obra de Deus, mas o ser humano, na sua inteligência, tantas vezes escurecida pelo mal, pelo pecado, confunde o Criador com a criatura, acaba adorando a criatura como se ela fosse a fonte de todo o bem. E é nisso que consiste o pecado, nessa escuridão, nesse erro do ser humano que tenta encontrar Deus através da luz refletida pelas criaturas e se confunde, não chega a Deus. Depois, João fala da diferença entre a vinda de Cristo e todo o caminho que Deus fez com o seu povo eleito, o caminho da aliança, o caminho da lei. Diz João, a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A lei sem a graça, sem a verdade, como diz São Paulo, de forma tão dura, ela só serve para nos revelar o pecado. São Paulo chega a dizer que
a lei é a força do pecado, que toda lei proíbe de fazer alguma coisa errada. Então, quando a lei diz é proibido fazer isso, é proibido fazer aquilo, a gente fica sabendo de quanto mal o ser humano é capaz de cometer. E ao saber desse mal, logo surge no coração do homem a tentação de fazer aquilo que é proibido. Então, a lei, ao invés de ajudar o ser humano a trilhar o caminho de Deus, ela acaba se apresentando, mesmo sem querer, como uma tentação, como um convite para praticar o mal. É assim, irmãos e irmãs, que é a lei sem a graça e sem a verdade. A graça quer dizer essa luz que é instaurada dentro do ser humano, que ilumina o ser humano por dentro, não por fora, como fazem as filosofias, as religiões, mas por dentro, fazendo de nós uma nova criatura, nos fazendo viver em Cristo e fazendo com que Cristo viva em nós. É assim que nós recebemos esse novo nascimento, que deriva do nascimento de Cristo. A partir dele, irmãos e irmãs, também nós, de certo modo, ficamos sem ser reconhecidos pelo mundo, sem ser recebidos. Todo aquele que é de Cristo e realmente acolheu Cristo do jeito que Ele não é mais reconhecido pelo mundo. Hoje eu relia um pensamento que na minha adolescência me inspirou tanto, daquele arcebispo de Nova York, Fulton Sheen, que falava naquela época da Guerra Fria dos dois mundos, né? O mundo comunista, o mundo socialista e o mundo capitalista americano, né? E dizia, um é o mundo da cruz sem Cristo e o outro é o mundo do Cristo sem a cruz. Nenhum dos dois conhecem o Cristo crucificado. O mundo da utopia, do projeto socialista, exigia enormes sacrifícios do povo, enormes sacrifícios, enormes privações, enormes trabalhos. Trazia uma cruz, mas nela não existia amor, não existia doação, não existia Cristo, uma cruz sem Cristo. E o mundo ocidental, o mundo capitalista, traz um Cristo sem cruz, um Cristo reduzido a um guru que diz palavras bonitas, motivadoras, como se ele fosse um coach, né? Como se ele fosse um psicólogo a mais. E assim a figura de Cristo é banalizada, é domesticada, e só serve como um enfeite por uma vida que fundamentalmente é regida sem Deus. E ali se perguntava esse bispo, qual dos dois mundos vai encontrar primeiro o Cristo completo, o Cristo que vem com a sua cruz no mundo? E esse bispo apostava que ia ser aquele mundo oriental, o mundo da Rússia, o mundo da cruz sem Cristo. Ele acreditava que ele ia encontrar o verdadeiro Cristo antes do que nós, né? Então, aqui a gente colhe isso quase como um desafio, né? Quem vai receber o Cristo por inteiro? Aquele que acolhe o Cristo por inteiro como ele é, o Cristo que nasce na manjedoura, que morre na cruz, que ressuscita no oculto e que vive no mistério escondido da sua igreja, esse também o mundo não conhece. O mundo não nos reconhece porque nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Mas para todo aquele que se abre para a verdade, encontra
no cristão verdadeiro a luz, essa luz que brota de dentro, essa luz que é a própria vida divina do Filho, que é dada em comunhão a nós pelo seu Espírito. Peçamos, irmãos e irmãs, nós que acolhemos a Cristo como Ele é, sem tentar domesticá-lo, sem tentar fazer com que Ele diga algo que só confirma o nosso estilo de vida, os nossos pensamentos, que nós também sejamos para esse mundo uma luz, não uma luz diferente, mas a própria luz de Cristo que habita em nós. E que, sendo uma luz para o mundo, também saibamos derrotar as trevas de que esse mundo sem Deus vive mergulhado. Peçamos essa graça nessa Santa Eucaristia, Cristo como pão da vida que nos vem a entregar a sua vida divina.